Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos acompanhar a história emocionante da Eufémia Amelam. Com luta e persistência conseguiu alcançar os seus objetivos e hoje é diretora nacional adjunta da Ação Social no Ministério do Gênero e Criança e Ação Social. Acompanha a reportagem. Deficiência em Moçambique. Chama-se Eufémia Amelam, natural da província de Tete. Como muitas crianças que nasceram na época onde não havia vacina contra pólio que causou a sua deficiência física motora. Como seu pai era técnico de saúde, pediu transferência para a cidade de Maputo para ter melhores condições de saúde, onde ficou internada no Hospital Central de Maputo por 6 meses para sua recuperação. E a Eufémia conta como tudo aconteceu. Eu adquiri a deficiência quando eu tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Eu adquiri a deficiência por quê? Porque eu não tomei a vacina contra a poliomielite. E na altura, no distrito onde eu nasci, não havia chegado a vacina. Então, acredito que a minha imunidade, comparando com a da minha irmã, a minha estava baixa. E foi meu exame? Não, a minha irmã mais velha. Okay. Brincávamos juntas e meu pai é enfermeiro, vivíamos numa casa anexa ao hospital. Então, brincávamos, convivíamos ali juntas, mas eu contraía a minha irmã não. Então, isso foi o que moveu o meu pai pedir uma transferência da província de Tete para a província ou cidade do Maputo. Para, em primeiro lugar, melhores condições em termos de saúde, melhor assistência médica, e foi o que aconteceu. Cheguei aqui, fui logo internada no Hospital Central. Fiquei 6 meses internada. E, bom, eu tinha um pouco mais de 1 ano. Uma criança com essa idade, o meio é aquele. Fui logo direto para o hospital. Fiquei no hospital 6 meses. Para diversas intervenções cirúrgicas, para ver se atenuava um pouco, para ver se evitava sequelas graves. Se atualmente assunto de educação e meio de compensação é um grande desafio para esta camada social, imagina nos anos antes da independência. Eufémia não tinha meios de compensação. Como vivia distante da escola, tinha alguém para lhe levar à escola. Mas como foi entrar na escola? A ativista nos respondeu o seguinte. Posso dizer que eu não tive uma situação desagradável em termos de acesso à escola, porque o meu pai já percebia qual era o valor da escola e ele sempre dizia, só com a escola é que a pessoa vence e não posso excluir esta por este facto. Ele criou todas as condições, os meus pais criaram todas as condições para que eu fosse à escola. Foi me matricular normalmente. Eu iniciei os meus estudos com 7 anos na primeira classe, não frequentei o pré-primário, então eu fui à escola, matriculou-me normalmente, eu ia à escola, meu pai criou todas as condições, éramos de uma família humilde, meu pai tinha que fazer de tudo para que eu pudesse permanecer na escola. Como meu pai não tinha um meio de transporte, não tinha, e sempre viveu perto de escolas. Mas ele tinha que criar condições de ter uma pessoa que me levasse às costas para poder ir à escola. E não tinha cadeira de roda na altura? E era difícil ter uma cadeira no meio de não tinha cadeira de rodas. Eu acho que eu andava com apoio de paredes, qualquer bengala, qualquer coisa assim. Mas eu tinha alguém que ele carregava-me nas costas. Eu chegava, deixava-me na carteira. Eu assistia às aulas. Me lembro que um dos empregados
indisciplina. Abandonou-me no meio do caminho, foi fazer as coisas dele e eu fiquei ali. Eu comecei a chorar, porque eu queria chegar na escola. Então uma pessoa passa, o que se passa? Eu disse, me deixaram aqui, eu estou a ir à escola. O empregado depois voltou, levou-me à escola, chegou lá. A primeira coisa que fiz foi chorar. Depois do ensino primário, Eufêmio Amela é um dos jovens dos chamados 8 de março. Entra na educação para o curso de formação de professores no Instituto de Desenvolvimento da Educação. Eu sou produto do 8 de março. Um dos últimos grupos do Geração 8 de Março. Na altura em que surgiu esse grupo por necessidades, logo após a independência, em 1977, houve um grupo que estava no ensino médio, por necessidade, houve aquele movimento em que tinha que servir o país. Então eu fiz parte desse grupo nos anos 80, quase no final do grupo, porque com o crescimento do grupo, então depois houve uma outra filosofia. Então eu fiz História e Geografia na Faculdade de Educação, nessa altura, e para o professorado. Então fui colocada no Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE. Dar aulas? Dei aulas, mas quando fui colocada não foi necessariamente para ir dar aulas, mas porque já tinha a formação de professores. Claro, em outros momentos eu dei aulas, mas muito pouco. Mas eu fui mesmo técnica pedagógica no Instituto Nacional de Educação, mas eu havia sido colocada na Direção Nacional de Educação, mas quando fui me apresentar eu fui direcionada para o INDE, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então trabalhei lá vários anos, foi uma experiência boa por um lado, porque eu não queria ser professora, confesso que eu não queria ser professora, queria tudo menos ser professora. Não sabia se tinha vocação e também porque achava que era um curso que, não me sentiria confortável. Mas, fui lá para a educação e no primeiro ano de serviço não dei aulas porque, de facto, seria um desafio muito grande. Mas fui para o INDE, trabalhei, tive colegas que, eu penso que tivemos uma boa colaboração, embora eu estivesse numa situação desconfortável, porque qualquer meio é sempre um meio difícil. Na minha condição, eu penso que em algum momento eu própria não sabia como iria me inserir. Isso aconteceu sempre em todos os meios, porque quando a gente chega em determinado meio onde aparentemente todos estão bem, aparentemente. Então nós aparecemos como estranho. Isabel Casimiro, professora da Eufêmia no Instituto de Desenvolvimento da Educação, no curso de formação de professores, fala do exemplo da estudante Eufêmia. Eu recordo a Eufêmia como minha estudante do curso de formação de professores de História e Geografia. Portanto, naqueles anos 80, anos 90, havia cursos de formação de professores de 5ª e 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, 10ª e 11ª. Eu não me recordo bem qual desses períodos é que foi, mas sei que foi nos anos 80. Ela era uma das estudantes do curso de formação de professores de História e Geografia. E, apesar de ser cadeirante, ela sempre foi uma estudante presente e pontual. Não é? Nós sabemos que muitas vezes a gente se queixa por causa disto ou daquilo. Nunca chegou tarde e vinha sempre a todas as aulas. E se hoje é difícil a gente subir para o primeiro ou para o segundo andar dos edifícios aí da Universidade Eduardo Mondlane, imaginem naqueles anos. Como Eufêmia se sentiu quando foi indicada para o cargo de Diretora Nacional Adjunta da Ação Social no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social? Se nós olharmos para aquilo que nós defendemos, de que todos nós somos iguais perante a lei, significa que não foi uma superação, como se diz. Não. Foi mérito. Sou funcionária, reúne os requisitos, tem capacidades, tem a formação exigida, vamos nomear, independentemente de ser ou não uma pessoa com deficiência. O ganho que eu digo é porque nós não podemos pensar que, como eu sou uma pessoa com deficiência,
nunca vou ocupar cargo A, B, C, não. O desafio que nós temos é nos formar, nos capacitar e, claro, mostrar que somos capazes. E não pensar que aquele tipo de dizer, como eu sou uma pessoa com deficiência, tem que ocupar o lugar A, B, C, não. A avó Amélia, mãe de Eufémia, conta com emoção como foi cuidar da sua filha numa sociedade com preconceito e chama atenção à sociedade. Entretanto, por outro, professor e colega no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social deixaram palavras de conforto para esta mulher de luta e garra. Eu me senti orgulhosa porque outras mães deixam as crianças quando têm deficiência dentro da casa. Mas eu fiz força. Quando eu veio aqui em Maputo, eu já tinha grávida. Mas eu carregava a minha filha para o hospital. Não deixava dentro. Para não me dar maçada. Agora, quando eu soube essa coisa, fiquei orgulhosa dela. Ele anda muito, porque nós os pais fizemos esforço para ele chegar onde chegou. Você sabe muito bem que outras mães não ligam. Pessoa deficiente. Meu filho, vou te dizer coisa. Para eu ver a minha filha agora, ter a casa dela, ter as filhas dela, eu estou muito orgulhoso. Coisa que eu vou te dizer agora. Porque essas pessoas, quando vê uma pessoa deficiente, não sei, pensa que é animal, é bicho, é o quê? Eu não sei. Não sei. Agora vale a pena, porque as pessoas já estão compreendendo que há pessoas deficientes. Você sabe, meu filho. No hospital, aonde? Eu andava com a minha filha no hospital, toda a gente me olhava, parece uma pessoa maluca. Mas eu sempre carregava lá em cima. Hoje em dia estou aqui. Hoje em dia minha filha está falando na televisão, sempre anda, vai para onde. Eu não pensava que ele podia chegar ali onde ele chegou. Eu fiquei muito orgulhosa, não é? Fiquei orgulhosa porque eu sei que ela terminou os seus estudos, não é? E começou a trabalhar, ela tem uma associação, mas ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, ela é uma profissional. E eu fiquei feliz, e quando a senhora ministra do Ministério do Gênero disse, eu fiquei muito feliz, porque ela é merecedora disso, não é? Como estudante e como profissional, porque eu tenho acompanhado na associação e no Ministério do Gênero, que nem sempre foi Ministério do Gênero, eu tenho acompanhado a sua carreira. Na verdade foi um uau, foi um uau de satisfação. Eu não soube com ela, por acaso foram semanas que nós não nos encontramos muito e ela, em nenhum momento ela me falou que ela estava na lista de ser promovida. E quando eu vi, eu disse, o quê? Ela merece, por causa do percurso dela e por causa da sabedoria dela. Aquele lugar é um lugar que ela merece ocupar, né? Por causa das qualidades que ela tem, não só porque é uma amiga, mas ela tem qualidades como funcionária, como alguém da área da ação social, até olhando para o percurso que ela teve na sociedade civil também. Antônia Dias, Yandi José e Ágata Tawama falam das qualidades desta mulher que, mesmo com as barreiras da sociedade, que sempre luta para ver os direitos das pessoas com deficiência respeitados. Não é muito fácil falar da Eufémia. Eu chamo de a menina jovem até agora. Eu conheço a Eufémia há muitos anos, menina e moça, ainda no Instituto do Desenvolvimento da Educação, o INDE, onde ela esteve, e eu estava no Ministério. Nós somos quadros da educação. Eu mantive-me na educação durante muitos anos. Quando surge o setor da ação social, entanto que uma instituição independente, Secretaria de Estado, e foi andando até o Ministério, nós fomos destacados para, na altura, Ministério da Coordenação da Ação Social. E eu fui destacada para esse Ministério, para a área de
estudos e avaliação, depois passou para a área de planificação e cooperação. Eu encontrei a Eufémia lá, no setor de documentação, porque ela estava formada na área de documentação. Encontrei a colega Eufémia lá, ainda jovem, mãe de uma criança, e começamos a trabalhar. Via na Eufémia uma pessoa normal. Eu às vezes me esquecia que a Eufémia tinha deficiência. Ela estava, se não estou em erro, no 3º andar. Acho que o setor tinha 3 andares. Ela subia pelas escadas. O Ministério não tinha elevador, nem tinha rampas. Então, ela chegava, deixava as canadianas, e algum colega subia com ela, tínhamos sempre alguém que carregava. Bastava ver a Eufémia estar ali, ela encostava as canadianas no início das escadas e ela subia. As canadianas iam encontrar a ela lá em cima. Dizer que o tempo que eu trabalhei com a Eufémia, nenhum momento faltou, não reclamava de nada, era uma profissional bastante competente, muito corajosa, era aquela que não tinha medo de nada. Ela fazia, e digo, melhor do que muitos de nós. Mãe é uma mãe muito atenciosa, muito dedicada, né, aos seus filhos, principalmente no que diz respeito à educação. Sempre priorizou a educação, sempre colocou a educação em primeiro lugar nas nossas vidas. Então acho que é uma das grandes qualidades dela, que é priorizar isso nas nossas vidas e incutir isso em nossos pensamentos. Eu conheci a Eufémia em 1998, quando eu entro para o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social. Depois da minha formação, eu comecei a trabalhar. Na altura era o Ministério de Coordenação da Ação Social, ainda não era o Ministério de Gênero. Então foi ali onde eu conheci a Eufémia, porque éramos colegas. Fui afeto na direção onde a Eufémia trabalhava. E dali começou já uma longa caminhada junto, né, de amizade, de colegas também. Na verdade foi uma simpatia à primeira vista. Ficamos logo colegas e amigas, partilhávamos muita coisa. Em pouco tempo eu fiquei muito amiga dela e foi ela, na verdade, quem foi me ensinando, né, o trabalho. Na altura era a direção de estudos e planificação, ela estava lá. Então ela foi me introduzindo ao trabalho da ação social. Então, a partir dali começou uma grande amizade, mas também o companheirismo em termos de trabalho. E a Eufémia é uma mulher de garra, na verdade. É daquelas pessoas que ela não olha para a condição dela, né? Quando ela quer uma coisa, ela luta para aquela coisa que ela quer. A condição dela não impede ela em nada. Para mim, era a razão da motivação de muitas coisas, né? Porque ela era uma mulher de desafios, não era uma mulher de deixar de lado as coisas porque ela está na condição que ela está. Eufémia Amélia Farida Gulam e Felisberto Tinga fundaram a DEMO, e a primeira organização que luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Eufémia conta como foi o momento. Foi criada a DEMO em 1989, numa Assembleia Geral Constituinte, onde, foi um primeiro impacto no país, um movimento de pessoas com deficiência, uma associação que pudesse lutar pela inclusão. Nós, naquela altura, até já sabíamos de cor. O objetivo central é fazer com que as pessoas com deficiência sejam incluídas na sociedade. Mais ou menos isso é que nós dizíamos. Queríamos que sejamos inclusos na sociedade, mas traduzindo isso em termos concretos, nós só sabíamos que queríamos estar na escola, queríamos estar no emprego, queríamos ter transporte, mas esses conceitos foram evoluindo e hoje nós dizemos inclusão, a criação de condições para que eu possa participar em pé de igualdade. Estou na cadeira de rodas, sim, mas eu tenho que aceder àquele lugar. Estou na cadeira de rodas, sim, mas eu tenho que usar aquele meio de transporte como? Não sei, mas a verdade é que eu tenho que ter o direito. O direito, costuma-se dizer,
A pessoa tem direito de transporte, tem direito de educação, mas onde é que está a equidade? Igualdade, sim, é igualdade, sim, todos somos iguais perante a lei. Mas como é que isso se traduz em ações práticas? Significa eu, na minha condição, eu tenho que aceder àquele direito para estarmos todos no mesmo nível. Sim, porque se a igualdade é só dizer todos somos iguais perante a lei e termina por aí, não somos não. Equidade. Tem que ter condições para que eu esteja ao mesmo nível com aquela pessoa. Então, é isso que hoje nós temos que defender para que, de facto, nós tenhamos os mesmos direitos. Antiga vice-ministra da Educação, Antônia Dias, e antiga diretora da Eufémia, e Yandi José, filha da Eufémia, deixaram mensagem. Eu sempre te chamei a Eufémia a corajosa. E tu sabes disso, que és a minha menina, muito corajosa. Aquela que não tinha medo de absolutamente nada, aquela que aceitava todo tipo de desafios e nos ríamos até quando nós pegávamos, porque as crianças dela íamos buscá-las a 3 de fevereiro e ficavam conosco. E eu às vezes tínhamos que pôr nas costas porque Eufémia está a trabalhar. És uma menina muito corajosa, continua a ser o que tu és. És muito inspiradora, quer para nós, quer para as tuas filhas. Parabéns, as meninas estão formadas, tu também estás formada, és trabalhadora. Olha, continua a ser aquela menina, mulher inspiradora para todas nós, na tua humildade, na certeza de que traças um objetivo e vais atrás até atingires os teus passos devagar, na tua maneira, com as tuas canadianas ou na carrinha de roda, mas tu estás ali. Era a minha mãe que lhe amo muito e que continue sendo essa pessoa que é um exemplo para nós, porque eu em particular, né, vejo a escola em primeiro lugar graças a ela. Eu sempre digo, se ela nessa condição não tivesse estudado, não tivesse procurado ganhar a vida, ganhar o mundo, eu não sei em que condições ela estaria. Em primeiro lugar também os meus avós, né, que lhe deram essa oportunidade, porque muitos também não vão à escola porque não têm essa oportunidade, né, principalmente nessa condição. Então agradecer muito, porque ela sempre disse, né, não poderei dar tudo, mas pelo menos as bases para conseguirem ganhar a vida. Então, eu agradeço muito nesta parte, dizer que não deixe de ser essa mulher batalhadora, esse exemplo para nós. Eufémia Amélia é atual diretora nacional adjunta da Ação Social do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e presidente da Associação das Mulheres com Deficiência. Deficiência em Moçambique. Linda história da Eufémia, que teve a deficiência físico-motora devido ao polio, que atualmente o governo está a lutar para combater esta doença na vacinação das crianças. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique, esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahimo. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.